Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque, e hoje falaremos sobre Apocalipse, parte 1, já que esse estudo de Apocalipse ele divide em duas partes, no qual eu pretendo dar essas duas partes no somatório de 4 aulas. E nós estamos agora na lição 16, no qual nossa revista irá até a lição 17, que seria Apocalipse 2. Antes de darmos início a essa lição, nós vamos estar levando a Deus em oração e abençoando todos aqueles que vão estar ouvindo e a mim também, que vou estar ministrando essa aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dá. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão. Obrigado por cada vida que está assistindo essa aula, que o Senhor possa estar abençoando, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar dando compreensão, discernimento, orientação, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é eficaz, é vida, Senhor. Muitas vezes, Senhor, às vezes nós negligenciamos a Tua palavra, mas a Tua palavra é que nos alimenta espiritualmente, é que nos dá a vida eterna, Pai. Por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe esse momento, abençoe esse sentido que cada vida, Senhor, venha ser abençoada neste momento. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, então vamos estar início aqui com a revista, né? E nós temos a lição 16, como já ouvi falar, e agora vamos falar sobre a base bíblica, né? Que é Apocalipse 1, de 1 a 3. E eu vou ler para os irmãos, já que essa é a base bíblica, para nós darmos início, que diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele a enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, a qual testificou a palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que se viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a gente vê a importância de nós estarmos lendo essa palavra, inclusive essa profecia que fala em Apocalipse, que é o livro da Revelação. Temos aqui na revista que o autor coloca que o Billy Graham escreveu, abre aspas, na história da igreja, o livro de Apocalipse tem sido o mais negligenciado, o mais mal entendido e o mais mal interpretado por um número maior de pessoas e do que qualquer outro livro, fecha aspas. William Barclay expressou, abre aspas, Apocalipse é notoriamente o livro mais difícil, mais espantoso do Novo Testamento. Entretanto, é também indubitável que acharemos que vale a pena e muito lutar com ele até que nos tenha fornecido suas bênçãos e nos tenha aberto os seus tesouros, fecha aspas. De fato, esses escritores, né, eles têm razão. O livro de Apocalipse, muitas vezes a pessoa não lê porque não entende. Muitas vezes ele fica como mal entendido porque as pessoas também, elas precisam orar antes de estar lendo o livro de Apocalipse e até pedir discernimento, orientação ao Espírito Santo de Deus, para que possa dar essa revelação a nós. Então, o que nós vamos fazer? Agora, vamos estudar esse livro. Eu vou tentar, aos meus ouvintes, né, vocês que estão assistindo, a entendermos e a melhor. Mas é necessário que busquemos ler esse livro de Apocalipse, e pedir discernimento e orientação ao Espírito Santo de Deus para nos revelar, porque ele tem muito símbolo. Então, muitas vezes a gente não entende, né?
mas Deus é que nos dá a revelação. Então vamos lá, no item 1 fala sobre a visão panorâmica, e temos no item 1.1 as informações básicas, né? Aquilo que sempre o autor coloca. Informações básicas são o grupo, é Apocalipse, o autor, a gente já sabe que é o apóstolo João, né? E a data foi mais ou menos 90 a 100 depois de Cristo. Muitos dizem que foi 95, outros dizem que foi 96 depois de Cristo. E o local, Ilha de Patmos. O alvo é 7 igrejas da Ásia. E o versículo-chave é Apocalipse 1,19. Podemos também ler esse versículo que diz: escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois testam de acontecer. Quer dizer, isso é as palavras de Jesus falando a João. Porque conforme aqui na minha Bíblia, ela está em vermelho. Toda vez que está em vermelho é porque Jesus falando. E foi Jesus que falou, transmitiu essas palavras para João. O esposo do livro. Tem essa expressão-chave, né, que é a vitória de Cristo na sua igreja sobre Satanás e seus anjos. E temos o esposo do livro. Coisa que viste, no Apocalipse 1, né? Coisas que são, do Apocalipse 2 e 3, e coisas que vão acontecer no capítulo 4 ao 22. Quer dizer, as coisas que viste é apenas no capítulo 1. As coisas que são, Apocalipse capítulo 2 e 3, e as coisas que vão te acontecer, que é a revelação, vai do capítulo 4 ao 22, que tendo o capítulo 1 até o 3, fala sobre a visão de Cristo. Já no capítulo 4 ao 22, fala da visão da consumação. 1.3, temos o Apocalipse em uma sentença. O único livro de caráter apocalíptico apresenta uma forma de carta, de julgamento, salvação e renovação de todas as coisas. Já temos como contexto o que é Apocalipse? Pergunta aí no item 2.1. O termo Apocalipse é formado por 2 vocábulos. Grego, o verbo kalipso, que é igual a cobrir, envolver, ocultar, por véu em cima, mais a preposição apo, que aqui tem a idade de afastamento. Assim, Apocalipse, entre aspas, significa, entre aspas, remover o véu, revelar, descobrir algo, fecha aspas. O autor afirmou que várias vezes que seu livro era uma profecia. Lá está em Apocalipse 13, 22, 7, depois o 10, 18 e o 19. Quem escreveu o Apocalipse? Como nós já falamos, o apóstolo João, o mesmo autor humano do Evangelho das 3 epístolas, escreveu o Apocalipse conforme 1.1, 4 e 9 e 22.8. Quando tinha cerca de 80 anos, João não é o autor do Apocalipse, pois a revelação é de Jesus Cristo. Quer dizer, ele apenas escreveu, mas o autor do Apocalipse João não é o autor do Apocalipse, pois a revelação é de Jesus Cristo. Ficou meio, mas é que ele na verdade, ele é o autor, né? O apóstolo João, mas aqui não sei se ele se confundiu o autor da lição, porque João não é o autor do Apocalipse, pois a revelação é de Jesus Cristo. Ele apenas foi usado e ele naturalmente foi o autor, porque Jesus que revelou isso, né? E ali o anjo também, né? Porque nem tudo que está na questão de Apocalipse, porque até o versículo 3, Jesus falando a João, mas depois, não, aí foi o que o anjo, o Espírito Santo, revelou, né? Já que ele escreveu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. No 2.3, quando e aonde deu a visão de Apocalipse? Tá? Onde foi que aconteceu? João estava em Pátimo, uma ilha pequena no sudoeste da Ásia Menor, com área de 16,10 km, terra vulcânica, elevação de até 300 metros, era usada como confinamento para os presos políticos. No caso de João, parece que ele foi acusado de subversão por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, Apocalipse 1:9.
na última década do primeiro século, quando César Domiciano era imperador de Roma. Então a gente vê que ele estava preso ali, né? E no 2.4, por que João recebeu a revelação de Apocalipse? A revelação deu para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. A Escritura estaria incompleta sem o Apocalipse. Isso se encaixa perfeitamente com o que disse a profecia em Amós. Abre aspas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Fecha aspas. Está lá em Amós 3,7. Quer dizer, toda profecia, né? Já que Apocalipse fala da profecia do final dos tempos, é através de revelação do seu profeta. Deus não deixa nada acontecer sem que primeiro revele aos seus profetas. Apocalipse para hoje. Apocalipse é um livro profético do Novo Testamento. Suas profecias se cumprirão rigorosamente, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Está lá em Hebreus 10, 23. Aí pergunta, vocês têm atento a tais profecias? Você está atento a tais profecias? Está perguntando. A importância do livro, né? Vamos ver a importância. O Apocalipse não foi dado somente para transmitir informações sobre o futuro, mas para ajudar o povo de Deus no presente, que, por essa razão, deve guardar as coisas escritas na palavra, da profecia. J.B. Phillips exposta 5 importantes lições que podemos aprender no livro de Apocalipse. Vamos ver lá as lições que ele traz aqui para nós. A soberania absoluta de Deus resulta no seu propósito, o último de destruir totalmente as formas do mal. Os juízos inevitáveis de Deus virão sobre o mal, especialmente sobre a adoração de falsos deuses. A necessidade de perseverança paciente passeia no conhecimento que Deus está no controle de toda a história. A fidelidade de Deus promete segurança espiritual completa para os que são fiéis a Ele. E os filumbres do culto da adoração constantemente oferecida a Deus e ao Cordeiro demonstra o reconhecimento último pelo homem do caráter de Deus. Aí o autor coloca aqui, Apocalipse para hoje, que é uma afirmação. Faça-te sua postura diante do Apocalipse seja um desejo mais intenso de amar a Deus. Quer dizer, eu vou repetindo, faça-te a sua postura diante do Apocalipse, da revelação, né, de Deus, seja um desejo mais intenso a amar a Deus. Aí no item 4, nós temos a divisão-chave de Apocalipse. Vamos lá. Com base em Apocalipse 1,19, observamos que o livro é dividido em 3 seções principais, que pode ser vista detalhadamente por meio da tabela a seguir. Então ele faz aqui uma tabela, e, entre aspas, aqui no começo ele fala: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e que hão de acontecer depois desta. Apocalipse 1,19. Que isso aí foi palavras de Jesus. Aí vem, no primeiro quadrinho aqui, as coisas que viste, Apocalipse 1, é o prólogo, revelação de Cristo, tá, de 1 a 3, quem é Jesus, de 1 a 13 e 18. Aí vem, maravilhoso perfil a respeito da Trindade, apontando Cristo como autoridade central. Aí no segundo quadrinho nós temos as coisas que são, Apocalipse 2 e 3. Mensais às 7 igrejas. Tem mensagem a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. E temos a mensagem de ordem, recomendação, condenação, correção e desafio às igrejas. Isso foi escrito para a igreja, nesse capítulo 2 e 3. Agora, do capítulo 4, que está no outro quadro, diz, as que são de acontecer depois desta, em Apocalipse 4, 22. A visão dos eventos, trono celestial, os selos, as trombetas, os sinais
taças e flagelos, triunfos de Deus e o novo céu e nova terra. Né? São a visão dos eventos que vão acontecer no futuro. 3 séries de julgamentos sobre a terra, reino de Cristo, sua vitória final e a criação de novos céus e nova terra. É que nós esperamos, aguardamos, né, essa nova terra, né, a Jerusalém celestial. Apocalipse para hoje, o autor coloca aqui: tudo que vivemos no passado, estamos vivendo no presente e viveremos no futuro. Está sob o controle de Deus. Entregue seu futuro às mãos de Deus e descanse nele. Né? Que nós temos que entregar o futuro, que Deus sabe de todas as coisas. Apocalipse, na conclusão, diz que Apocalipse traz uma bênção em sua abertura, que é Apocalipse 1:3. E se encerra com uma bênção em Apocalipse 22:21. Apocalipse é uma revelação, não é um mistério. A tarefa do crente é simplesmente crer na promessa bíblica e confiar integralmente na vida a Cristo, sua vida a Cristo. Quer dizer, ele tem que confiar na palavra de Deus, entregar sua vida a Cristo. Que ele que vai nos proteger, nos guardar e levar para a vida eterna, a Jerusalém celestial. Aí vamos lá. Leia e reflita e decida durante a semana. Na segunda-feira, nós temos Cristo é aquele que tem autoridade. Aí pergunta, você reconhece essa autoridade? Né? Na terça-feira, Cristo, o ressurreto, dentre os mortos. Você crê nisto? Quer dizer, você crê que Jesus morreu e ele ressuscitou? Ele vivo está? Então, se você não crê, passa a crer, porque é verdade. Quarta-feira, a Bíblia é autoridade na vida do crente. Sua vida é regida pela palavra. Ou melhor, repetindo, a Bíblia é autoridade na vida do crente. Aí a pergunta, sua vida é regida pela palavra? Nós temos que viver pela palavra, que é a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente. Na quinta-feira, amar a Deus implica o crescimento espiritual. Aí fala, afirmação, né? Não é pergunta. Cresça em amor e fé. Nós temos que crescer no amor e na fé. Na sexta-feira, ele faz uma afirmação e depois uma pergunta. Diz, Cristo exige vigilância dos santos. Nós temos que ser vigilantes em todas as coisas. Você está atento a promessas bíblicas? Tá? Nós temos que estar atento e crer nas promessas da Bíblia. No sábado, não é fácil perseverar no sofrimento, porque nós sempre vamos ter sofrimento. Enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos ao pecado e nós sofremos, porque o mundo jaz do maligno. Aí pergunta, você é perseverante apesar da luta? Sim, nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos desistir da luta, né? Nós temos que lutar. E qual é a nossa luta? É a nossa arma na luta? A oração, a palavra de Deus, né? Então essa a comunhão com Deus, né? E no domingo, o arrependimento é necessário para a comunhão com Deus. Arrependa-se. Quer dizer, sem arrependimento, nós não somos salvos, porque é através do arrependimento pelos pecados, né, que nós confessamos os nossos pecados, e Deus é fiel e justo para nos perdoar. E assim nós somos considerados como filhos de Deus. Bom, eu vou agora ler um resumo sobre esse livro de Apocalipse, e vou dar continuidade em esse Apocalipse na semana que vem. Mas antes eu quero e depois eu vou aprofundar mais para nós entendermos o que Deus escreveu, o João escreveu com a revelação para as igrejas, as 7 igrejas. Então vamos lá. Temos aqui Apocalipse, ou revelação. Significa literalmente descobrir ou expor aquilo que jaz oculto. Este é o último livro da Bíblia. Com ele se encerra o cânon das Sagradas Escrituras. Está dividido em grandes grupos de 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 candeeiros, 7 anjos, 7 estrelas, etc.
A Bíblia começa com 7 dias da criação e termina com vários grupos de 7. O alvo principal do livro é a vitória de Cristo. Concernente à interpretação do Apocalipse, há várias correntes, dentre outras, podemos destacar as duas pretéritas e futuristas. As pretéritas acreditam que os profecias bíblicas referentes ao final dos tempos já se cumpriram através das perseguições já perpetradas pelo Império Romano, ao contar no dia que João escreveu. Já os futuristas creem que a maioria dessas profecias irão se cumprir no futuro, por últimos dias, num período anterior ao do milênio. Isto ocorrerá após a vinda do Senhor, terminando com o juízo final. Acreditamos ser esta a corrente mais correta, quer dizer, a futurista, né? Pelo fato de muitos não saberem distinguir os eventos bíblicos que ocorrerão no fim da presente era, iniciada com a vinda de Jesus. Resulta confusão, dúvidas, interpretações absurdas dos textos bíblicos. Algumas razões disso são a falta de afinidade com o Espírito Santo, aliada a simples especulação, a falta de conhecimento de análise do texto bíblico, especialmente no que tange a aplicação dela, quanto ao povo, ao tempo e lugar, e também com o sentido do texto e a mensagem nela contida. Conhecimento e cultura bíblica desordenados, conhecimentos avulsos, esparsos, não sistemáticos. Aí é aquilo que já fala em Apocalipse, né? Muito acredito que essa já se passou, mas nós sabemos que nós estamos com essa interpretação de futurista, né? Porque essa é a referente finais do tempo, porque eu não acredito que essas coisas todas que falam em Apocalipse, muitas coisas, vão acontecer após o arrebatamento da igreja, né? Porque, inclusive, a gente vê que o tempo hoje está sendo abreviado, porque a própria palavra diz, né, Jesus, que seriam abreviados os tempos por causa dos eleitos, por causa de nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus como Senhor e Salvador, que cremos na palavra de Deus como regra de prática e fé. Então, nós não vamos passar por nada. De qualquer forma, nós estamos passando por muitas tribulações, muitos problemas, né? Há muita fome no mundo, há guerras, há sofrimentos, né? Mas acreditamos que há dias que vão ver muito coisas piores, entendeu? E a própria palavra de Deus fala, que a gente vai estudar agora na próxima semana, que eu vou abordar mais, isso mais completo, né? Então nós estamos inclusive há uma divisão, né? Que divide o livro em 3 seções, que é as coisas que tem visto, as coisas que são, né, que está acontecendo, e as coisas que depois de acontecer. Só que essa revelação, essa profecia de Apocalipse, ela já nos traz o conhecimento que o aconteceu, né, que foi Jesus veio ao mundo, né, ele é o Senhor e Salvador, e ele aconteceu a sua morte para que possamos ser salvos, senão não teria sentido o Apocalipse, né? De ser que Jesus vai vencer o mal, né? Uma vez que ele ressuscitou. Então, essa questão que já está falando, né? Na questão do futuro, que vai acontecer. Então, isso é muito importante, mas nós vamos na próxima aula desmiçoar mais o detalhe dessa palavra, né, de Apocalipse. Porque se eu também começar nesse momento falar, eu queria pelo menos falar das 7 igrejas, da questão dos 7 selos, as 7 taças, né, e que vem falando. Então, se eu começar a falar, não vou poder terminar. E eu tenho que passar depois para o Apocalipse 2. Então, eu acho que na próxima lição, eu já não vou nem abordar a lição, né? Mas eu vou fazer um estudo, um resumo, né?
dessa parte para que possamos entender. Inclusive eu também, né? Porque é um pouquinho complicado o livro de Apocalipse. Se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue entender essas palavras que tem da profecia. Então é importante nós esmiuçar essa parte e principalmente eu vou tentar ver se eu falo das 7 igrejas, os 7 selos, né? Os 140 mil selados, né? E depois vem o 7º selo e tal, aí vem as trompetas. Se nós não podemos falar tudo até a próxima lição, eu estendo mais um pouquinho. O importante é a gente estudar Apocalipse e pelo menos o mínimo necessário a gente ter um conhecimento. E a gente vamos estar, se os irmãos puderem ler, entendeu? Eu vou estar lendo também Apocalipse essa semana e preparando um estudo para que nós possamos ser melhor orientados através da palavra de Deus, dessa revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre o final dos tempos. Vamos orar agradecendo a Deus, né, por mais esse dia e pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela revelação de Apocalipse, Pai. Obrigado porque é um livro que é difícil. Vários homens, autores, escritores, estudiosos, muitas vezes encontraram dificuldade, Pai. Porque é um livro que fala de figuras, entendeu? No sentido figurado, e nós precisamos entender, Senhor, não para negligenciarmos a Tua palavra, nem entendemos mal, mas nós queremos a ajuda do Teu Santo Espírito para fazer-nos entender, compreender, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, para que através do conhecimento aumente a nossa fé, a nossa esperança, Pai. A Tua palavra diz que o povo muitas vezes errai porque não tem conhecimento, mas nós não queremos errar diante de Ti, nem diante dos homens, Pai, mas queremos aprender cada vez mais. Por isso nos orienta, nos ensina, Pai. Dá fome e sede da Tua palavra e nos abençoe. Tenha um dia abençoado, um dia nos cultos, nas igrejas, que Tu possa abençoar cada vida, cada família que está assistindo esse estudo da Escola Bíblica Dominical, que cada vez mais possa crescer o número de pessoas participantes e que possa ser um canal de bênção, Pai, apenas um instrumento em Tuas mãos para levar a Tua mensagem, a Tua palavra a cada vida, Pai. Me orienta, me capacita, Senhor, é que eu te peço em nome poderoso do Senhor Jesus. E muito obrigado, Senhor. Amém. Irmão, fiquem na paz, um domingo abençoado e que Deus seja com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus.